O Saúde em Foco aborda a especialidade médica dedicada ao sistema urinário e ao tratamento clínico das suas complicações, principalmente relacionadas ao rim, a nefrologia, que é responsável também pelas doenças que surgem em outros sistemas e que afetam esse órgão, prejudicando também a função renal. E para tratar desse assunto, nosso convidado é o Dr. André Luiz Pimentel, nefrologista, mestre em administração com foco em redes de saúde, FEAD-MG, diretor clínico pró-renal, Centro de Nefrologia aqui em Barbacena, diretor técnico da Associação dos Centros de Diálise e Transplante, gestão 2018-2020, professor adjunto da Faculdade de Medicina de Barbacena, preceptor de clínica médica, área de concentração em nefrologia do Hospital Regional Dr. João Américo, da Rede FEMIG, MBA em Gestão de Inovação em Saúde da Faculdade Unimed BH 2019-2020. Doutor André, seja muito bem-vindo ao canal BOL. Salim, obrigado principalmente pelo convite, por essa oportunidade. Eu nem sei se eu sou tudo isso aí que você acabou de expressar nesse currículo, mas a gente tem feito um trabalho focado na atenção ao paciente renal, a especialidade é focada nisso, e eu espero que a gente tenha uma oportunidade de poder bater um papo, conversar sobre o que está acontecendo, tanto nesse cenário, como principalmente a doença renal, né, que é uma condição que a gente precisa dar mais visibilidade para ela. Mais uma vez eu agradeço o convite, é uma grande oportunidade da gente ilustrar e demonstrar isso para as pessoas entenderem mais. Eu acho que a informação é a grande ferramenta de instrução e de cuidado. É claro. Doutor, então vamos lá. Primeiramente, já inserindo a sua especialidade nesse contexto atual, foi divulgada uma notícia de que a Covid pode provocar lesão renal crônica após a pessoa passar pela hospitalização e tudo. Mas é melhor a gente esclarecer isso para a população, né? Como é que isso acontece? E, principalmente, se existe alguma forma para se prevenir dessa situação. Por favor. Assim, o que a gente tem observado, e eu tive a oportunidade até de fazer uma explanação sobre as complicações renais associadas ao Covid, dentro dessa ideia de divulgação da especialidade, e desde os estudos que foram publicados lá atrás, em Wuhan, na China, quando surgiram os primeiros casos, já a partir de janeiro, fevereiro, eles tiveram muito poucos casos de doença renal associada. Então, não existiu nenhuma manifestação, ou seja, de que a doença renal crônica pudesse ser um fator na qual se agravasse ou tivesse associado imediatamente pelo Covid. Entretanto, na hora que você vai ver dados agrupados, existe sim a associação da doença renal crônica com o Covid mais grave. Tá? O que se apresentou, o que chama bastante atenção nos casos de infecção por coronavírus, é a lesão renal aguda. Embora ela tenha sido muito menos incipiente lá no início, depois os dados mais consolidados, os trabalhos que foram surgindo mais recentemente, a função renal era comprometida em 15% dos casos. Tá? Isso, independente da lesão associada ao Covid ou não, a lesão renal aguda, associada às doenças infecciosas ou às doenças inflamatórias, ela já causa um alto grau de mortalidade e de morbidade. Então, quando o indivíduo evolui dentro do seu contexto para lesão renal aguda, a complicação leva a indicadores de mortalidade mais acelerados e mais proeminentes. E a gente ainda não conseguiu identificar se era uma causa direta provocada pela liberação de citocinas pelos vírus, ou então uma causa hemodinâmica, ou seja, aquela que é vinculada a uma alteração da pressão, ou a própria alteração inflamatória, ou uso abusivo de alguma de sobrecarga hídrica, de volume, para a gente recompor a volemia do indivíduo. Enfim, o que a gente observou, e acho que esse é um dado bastante importante. A lesão que se apresentou no Covid é uma lesão renal aguda, e a lesão renal aguda ela tem por característica a reversibilidade. O que significa isso? O indivíduo, depois que saiu do processo inflamatório agudo, ele recupera a função renal. E isso é muito importante. Tá? Então, a característica principal do quadro agudo é a reversibilidade. Tirou aquele fator causal, ou controlou esse fator causal, a
um retorno da função renal às condições normais. Mas, por outro lado, Salim, se a gente for lembrar, você vai se recordar que os fatores de risco para desenvolver o COVID eram hipertensão, diabetes e idade avançada. Esses são os fatores de risco do paciente renal. Então, a maioria desses pacientes poderiam até ter uma doença crônica e que foi agudizada pelo COVID e pioraram, de certa forma, a função renal, tá? E depois eles permaneceram até em programa de diálise até a recuperação. Nós não temos esse número ainda. Quantos pacientes crônicos eles continuaram a permanecer em programa de diálise, mas no futuro eu tenho absoluta convicção de que a gente vai responder com mais clareza em número quanto desses pacientes permaneceram crônicos. Mas a grande maioria, a maciça maioria, os mesmos indicadores que a gente encontra na literatura sem COVID, é de 60% a 70% de recuperação da função renal. Tá? Isso é muito importante. Interessante até a associação que o senhor fez em relação ao grupo de risco de uma área e o grupo de risco de outra, que é exatamente o mesmo, fazendo, inclusive, com que a pessoa tenha realmente mais cuidados em relação a isso. Agora, mais importante foi também o esclarecimento de que, uma vez vencido o problema do coronavírus, vencida a COVID, há grande possibilidade de que a função renal volte ao normal e tudo passe por essa questão. Então, realmente é interessante que a gente tenha essa informação. Agora, doutor André, veja bem, a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, ela realizou no dia 27 de agosto, agora recente, uma live sobre o impacto social da diálise. Qual a importância, doutor, desse evento para a nossa sociedade, de forma geral? Mas eu queria mais uma coisinha também. Quais os principais tópicos abordados que devem ser ressaltados para quem não pôde assistir a essa live? Isso que você está me perguntando é extremamente relevante. É o terceiro ano desse evento, sabe? Esse evento ele é patrocinado pela Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, que é aquela associação que congrega as unidades de diálise prestadoras de serviço no país. Cerca de 800 unidades que existem no país que prestam assistência aos pacientes que têm doença renal crônica e que precisam oportunamente de realizarem tratamento de diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal. Mas, enfim, essa associação, ela fez esse evento no terceiro ano e no dia 27 fez uma live que foi muito bacana, teve uma audiência bastante significativa, porque nós precisamos dar uma reverberação, principalmente nesse período, ao paciente com doença renal crônica, porque, de alguma forma, esses pacientes, na qual eu tinha citado para você anteriormente, que tem um fator de risco também significativo para desenvolver COVID, nós tivemos que implementar uma série de medidas para poder protegê-lo, para poder acolhê-lo, para poder recebê-lo em condições seguras. E essas condições requer a colocação de recursos financeiros para equipamentos de proteção individual, para fluxo direcionado para a entrada dentro do serviço, para ajuste de horário, na qual aquele paciente que vem de outras cidades do interior não pudesse vir aglomerado, ele pudesse vir isolado. Alguns técnicos de enfermagem que tiveram que ser afastados por alguma suspeita e nós tivemos que recompor essas condições. Isso que eu estou descrevendo não é só aqui conosco, mas é em todos os centros, imagina isso em todo o país em termos de assistência. Então, nós tivemos um acréscimo financeiro bastante significativo para se preparar para receber aqueles pacientes suspeitos ou aqueles pacientes confirmados. Tá? Isso, de certa forma, eu tenho que ressaltar também que o governo, ele editou uma portaria em março, através do Ministério da Saúde, na qual é o principal provedor desse serviço, para que a gente recebesse um acréscimo para poder tratar esses pacientes. Mas veja bem, Salim, nós precisamos fazer um gasto antecipado para poder receber esse paciente, para poder receber uma condição futura. E você, todo mundo, não só você, mas todas as pessoas perceberam claramente, sentiram na pele o preço do que os equipamentos de proteção individual, máscara, álcool em gel, sanitizante, ou seja, todas aquelas medidas protetoras, elas aumentaram os seus valores de maneira bastante absurda.
E as empresas, as clínicas prestadoras de serviços de diálise já estavam combalidas ao longo desses últimos anos, que não receberam nenhum aumento do sistema público. Tá? E por que eu estou chamando a atenção disso? E por isso que aconteceu essa live no dia 27/8. 90, só para a gente poder contextualizar, 90% dos pacientes que recebem um tratamento de diálise, o provedor principal é o Sistema Único de Saúde, que faz muito bem, tá? É alto nível. A prestação de serviço de diálise brasileira, ela não perde em nada pela Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos num degrau de igual condições em prestação de serviço. Isso é muito importante que se saiba. E quem provê esse serviço é o sistema público através do SUS, tá? O grande problema é que a maioria dos nossos insumos, materiais e insumos, são materiais importados e vão acompanhando as oscilações produzidas pelo dólar, principalmente agora nesse período, e não necessariamente são acompanhadas da recomposição do valor. Então essa foi a grande batalha, essa foi a grande luz que foi dada nessa live e que teve a presença do presidente, obviamente, da BCDT, Dr. Marcos Vieira, que é de Santa Catarina. Também teve uma pessoa importante política, que é a deputada federal Carmen Zanotto, que é do PPS também de Santa Catarina, que é uma grande batalhadora dessa causa, tem nos ajudado bastante, inclusive em aprovação de alguns projetos de lei, isso é muito importante que se diga, e também tiveram a presença de alguns representantes de algumas instituições importantes, como a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Nefrologia. A enfermagem e nefrologia é imensamente importante na assistência ao paciente renal, e aqueles representantes dos pacientes, seja a Associação Brasileira dos Pacientes Renais e a Federação Nacional dos Pacientes Renais e Transplantados. E o que ressaltou, que eles chamaram bastante atenção, não só desculpe, também o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Daniel, meu amigo pessoal, Daniel Calazans, de Ipatinga, e que teve salientando principalmente essa instabilidade financeira que as clínicas de diálise têm passado, e os outros representantes listaram a importância da gente trazer esse paciente para uma linha de cuidado na qual ela tenha o privilégio de uma assistência integral, seja na promoção e na prevenção, seja no cuidado da terapia dialítica propriamente dito, e eventualmente quando esse paciente é afastado, todo paciente com doença renal crônica, ele tem o direito de ser afastado por invalidez, ou seja, ter aposentado. Mas muitos desses pacientes, embora tenham uma faixa etária um pouquinho mais avançada, eles têm condições de poder contribuir para a sociedade. Então, eles só ficam focados na diálise. Isso é muito ruim, sabe? Ou seja, vivem por aquilo, vivem para aquilo e deixam de produzir, seja para a comunidade ou para a sociedade, porque não existe uma política pública de respaldo ou de respaldo para isso. Então, isso que foi a grande demonstração para essa live que aconteceu em termos de impacto social. Nós estamos muito preocupados com isso. Como se não se bastasse o adoecimento provocado pela disfunção renal, pela doença renal em si, tá? Esse alijamento do indivíduo, essa colocação dele mais para a periferia em termos da parte social, tem deixado a gente bastante preocupado. É preciso a gente poder olhar isso com muito mais atenção. E, obviamente, passa pelo suporte político em relação a isso, né? É claro. Agora, a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante também divulgou que a heparina, um dos principais insumos para a hemodiálise, ameaça faltar no mercado. Quais os impactos, doutor, disso para os doentes renais e também, claro, para o sistema de saúde, de forma geral? Sim. Não só a BCDT, aí eu vou ressaltar também uma associação da qual Barbacena tem um protagonismo importante, porque foi a fundadora e a idealizadora, eu estive envolvido nisso, que é a Associação Mineira dos Centros de Nefrologia, chama AMICEN. A AMICEN tem cerca de 20 anos e ela é uma central de compras coletivas. Ela congrega todas as unidades de diálise da Zona da Mata e vertentes, São João, Ubá, Juiz de Fora, Lafayette, Viçosa, ou seja, mais de 19 cidades que congregam essa condição. E lá atrás a gente já tinha uma dificuldade muito grande em acessar esses materiais e nós criamos essa associação de compras coletivas. Tá? E quando você faz uma compra coletiva, obviamente a gente tenta mitigar ou reduzir esse preço porque a gente compra muito mais do que se compraria de forma individual. Então é um raciocínio muito, muito simples, tá? Mas que tem tido um grande impacto para essas unidades, para poder manter esse preço a respeito daquele recurso que recebe do sistema público. E dentro desses materiais, insumo, recai uma importância bastante significativa para a heparina.
A heparina é um anticoagulante que o seu uso é fundamental para se realizar o tratamento de hemodiálise. Por ser um anticoagulante, na hora que o indivíduo faz o tratamento de diálise, o sangue dele é retirado. E todas as vezes, você já percebeu isso, que o sangue sai da corrente sanguínea, quando você machuca, logo depois o sangue coagula, vai formar aquela crosta. Tá? Então, se isso acontecesse, a diálise seria inviável, porque a gente teria que descartar todo o material. Aí que entra a heparina. A heparina é uma substância extremamente importante para dar continuidade ao tratamento. Então, é um insumo fundamental. E esse insumo, você tem uma ideia, os preços de 2019 eram praticados um frasco em torno de R$13, 13 a R$14, e agora nós estamos com R$22,50, ou seja, mais de 60% de aumento num período extremamente curto. Tá? Tudo bem que é um material importado, um dos fornecedores é a Índia e a China, mas a gente não vê, ou pelo menos não conseguiu, nem a Anvisa conseguiu documentar, um desabastecimento dessa matéria-prima para que os laboratórios farmacêuticos repassassem esse aumento abusivo em relação à heparina. Então, isso tem nos deixado bastante preocupados, a gente tem monitorado com bastante atenção e chamamos a atenção das entidades, principalmente de defesa do consumidor, do Ministério Público e das instituições responsáveis, para que fiquem atentas a essa possibilidade de desabastecimento, mas principalmente, não falta da matéria-prima, mas pelo aumento abusivo. E a gente não tem como cortar, usa meia heparina, usa heparina, não usa no outro, está fora de cogitação qualquer possibilidade. Nós precisamos continuar mantendo a assistência no mais alto nível possível, com a melhor segurança possível e reduzido o risco para o paciente. Mas a gente tem esbarrado em preços abusivos, que eu já tinha falado anteriormente dos materiais de EPI, de segurança. A heparina também tem trazido bastante dor de cabeça para a gente nos últimos 6 meses. E a BCDT, como a Amicem, que é na qual eu vi o histórico dela agora, a gente tem buscado os canais responsáveis para poder mostrar a importância disso e que a gente precisa estar muito atento e imediatamente sanar essas condições se elas acontecerem. Mas nos preocupa bastante, sabe? Sim, é importante essa criação, né, dessa associação para efetuar as compras de forma conjunta, porque, com certeza, além de reduzir o custo também da compra específica do material, reduz a mão de obra nesse caso, porque você tem uma pessoa específica para trabalhar com a ideia de buscar o melhor preço no mercado. Muito interessante. Sim. Eu sou um pouco suspeito porque eu idealizei e fui um dos, e ao longo venho militando em relação a ela, mas eu acho que foi uma grande saída e é a única central de compras que existe no país, é só em Minas Gerais. Então não tem outra condição e a grande dificuldade que os outros locais tiveram de poder formar foram 2 variáveis que eu considero fundamentais para a gente ter essa condição de, não vou falar de sucesso, mas de empreendimento, eu estou falando assim, mas de perseverança em relação a isso. Primeiro, a coordenação que existe. Ninguém compra fora daquele padrão. E segundo, a hierarquia, sabe? Ninguém também pode sair e furar o olho seu, ou seja, vou receber uma proposta melhor. Então, existe um grupo de pessoas, e a gente desse grupo, começamos o nosso dia a dia, a nossa vida na nefrologia juntos. Então, existe uma amizade muito grande que permite que a gente construiu uma base bastante sólida nas negociações para a gente poder adquirir um bom preço. Quem ganha com isso, obviamente, é o nosso paciente. Ele recebe um produto de boa qualidade, em tempo real e num preço que seja justo. E as clínicas também, elas gostam de poder fazer essa condição, porque ela consegue manter até um custo fixo, sabe? Em relação àquela compra, que tem a garantia de que aquele produto vai ser praticado com o mesmo valor. Então, eu acho bastante significativo isso. Claro, bastante inteligente, na verdade, de criar essa associação, fazendo com que todos possam, né, se beneficiar dela. Agora, eu queria falar um pouquinho, doutor André, sobre a questão mesmo do nefrologista. Olha, quais são as principais doenças tratadas pelo especialista em nefrologia? E queria, além do senhor falar um pouco das doenças, fale também para a gente sobre as prevenções. Né? E quando o senhor tem os atendimentos, tanto em consultório quanto na clínica e tudo, existe uma incidência maior de algumas dessas doenças? Fala um pouco para nós sobre essas questões envolvendo a nefrologia. A nefrologia, sabe, é uma especialidade até relativamente recente, sabe? A medicina ela é milenar.
tá? E algumas especialidades são seculares até. Mas a nefrologia, para você ter uma ideia, embora tenha relato lá atrás da menção, alguma alteração de função renal, do rim propriamente dito, mas somente no século XIX é que veio a primeira identificação de uma caracterização de alguma disfunção renal, tá? E quem fez isso foi, que é considerado o pai da nefrologia, que é o Richard Brighton, é um inglês, e ele conseguiu identificar o inchaço, que a gente chama de edema, de origem renal, do edema de origem cardiológica, identificando numa doença que tinha escarlatina. A escarlatina é uma infecção de pele provocada por uma bactéria, que é o estáfilo, e que cursava posteriormente, ou seja, num período de evolução, com edema, que é o inchaço, e a perda de proteína na urina, que era a proteinúria. Então, foi a primeira vez que tem essa descrição no início do século, tá? Em cerca de 1900. E a partir daí, você tem uma ideia, somente 1945, sim, 1945, é que é feito o primeiro aparato para diálise. Ou seja, durante todo esse período, a gente tinha o tratamento das doenças renais tratadas até de forma conservadora, vamos dizer assim. Ou seja, tinha uma manifestação clínica e a doença se resolvia por si só. Tá? E só em 1945 é que aparece o primeiro aparato de diálise, mais ou menos na década de 60. Olha, eu estou falando de 1945, ontem, em medicina. Em 1960 aparece pela primeira vez a confecção do acesso vascular para poder fazer hemodiálise. Então, nós estamos falando de uma especialidade muito recente, e que ela veio da cardiologia, tá? Pelas alterações vasculares, aí eu estou falando de hipertensão e diabetes, que é da endócrina, obviamente, mas que tem comprometimento dos vasos e, consequentemente, o rim pode ser lesionado e passa a ter um papel bastante preponderante, e também da uro, por causa do sistema urinário. Então, separa as duas especialidades. Aquela nefrologia trata das doenças renais e a urologia trata das doenças do trato urinário baixo, bexiga, próstata, principalmente. Tá? E também é uma especialidade cirúrgica. E a nossa especialidade é uma especialidade clínica. Então, isso é importante que a gente tenha essa condição. E aí, dentro da sua pergunta, a principal etiologia das doenças renais crônicas, ou seja, aquela que leva o indivíduo a perder a função renal de maneira irreversível, diferente daquilo que eu falei sobre o agudo, né? Ou seja, aquela que vai evoluir de maneira progressiva, a hipertensão e diabetes passam a ter um papel preponderante. Tá? E a hipertensão tem uma alta incidência na população, 25% da população tem hipertensão arterial, difícil de ser diagnosticada porque não tem sintoma. Tá? Então o indivíduo evolui de maneira silenciosa com a elevação da pressão arterial, às vezes mal controlada, e lá na frente ele vai perder a função renal. Então, para a gente é muito importante o diagnóstico precoce. E o diabetes, tá? Que também, dentro do seu contexto, além da lesão vascular, ele compromete a função renal. Tá? Duas condições que são preveníveis e que precisam de ser convenientemente tratadas para a gente, se não conseguir mantê-la sob controle, retardar o máximo que a gente puder a progressão da doença renal crônica, de maneira que o indivíduo não precise ou de diálise ou de transplante, que é o desfecho final. Tá? Mas eu chamo a atenção de uma coisa muito importante que eu chamei. Primeiro, promoção e prevenção. Isso é fundamental. Diagnóstico precoce da hipertensão e controle da pressão arterial. Diabetes, diagnóstico precoce dos níveis elevados de glicemia e controle da glicemia de forma adequada. Tá? Seja através de dieta, seja através de atividade física, seja através do uso de medicamentoso. Então, é importante, às vezes, o indivíduo, tá? Hipertenso ou diabético ou não, ou que tem algum fator de risco ou outro para doença renal crônica, ele faça pelo menos uma avaliação da sua função renal, com a dosagem de creatinina, exame fácil de poder ser realizado, um exame de urina. Nós estamos falando de valores de menos do que R$1, para você ter uma ideia, para a identificação precoce e rastreamento desse paciente com doença renal crônica. Feito esse diagnóstico desses fatores de risco, medidas devam ser implementadas para a gente poder retardar essa progressão. Então, nós temos que trabalhar junto, seja com o endócrino, que cuida do diabetes, seja com a cardio, que cuida da hipertensão arterial, de forma parelha, para que a gente possa oferecer uma linha de cuidado desde o início, em termos de promoção e prevenção, até o final, se ele precisar. E se ele precisar também, eu acho importante que a gente ressalte isso. Eu falei e deixei muito claro que o tratamento de diálise, ele, embora seja complexo e de alto custo,
ele é extremamente efetivo para o poder da assistência aos pacientes. Então, não é luz no final do túnel, olha, eu estou no finalzinho de carreira. Pelo contrário, é uma nova etapa do tratamento, também que nós temos muita segurança em realizá-lo, mas quanto mais a gente puder retardar essa progressão, eu acho que é fundamental. Acho que isso beneficia para todos os aspectos da pessoa. Então, chama atenção em relação a isso. Doutor André, eu sei que o senhor é um estudioso, pesquisador das situações, e a gente sabe disso tudo em função até de todo o seu currículo que eu, né, fiz questão de descrever logo no início da entrevista. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre as questões aqui na nossa região. Essas doenças relacionadas ao sistema urinário, dentro do nosso contexto regional, como é que o senhor vê essa quantidade, essas questões? Existe ainda algum fator que influencia as doenças com relação às regiões, com a região em si, e principalmente a nossa região em si? Nós somos no interior, né? Uma cidade de 130 mil habitantes e que nós damos assistência para 33 municípios. Esse cenário, Salim, ela não é um cenário na qual eu posso extrapolar para todo o país. Nos rincões do país, da região norte e nordeste, a identificação e o rastreio desse paciente e a identificação daquelas pessoas que podem desenvolver doença renal crônica é extremamente restrito. Nós acreditamos, em termos de Sociedade Brasileira de Nefrologia e Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante, que a gente está vendo a ponta do iceberg em termos de assistência. Um número muito grande de pessoas não tem assistência, identificação da doença renal crônica e possam receber o serviço. Porque você veja bem, nós temos uma população de 220 milhões de habitantes. Existem hoje no país 140 mil pacientes que estão em diálise. Tá? Deveriam ter, do ponto de vista de incidência e prevalência da doença associada à hipertensão e diabetes, deveríamos ter 200 mil pessoas fazendo diálise no país. Então, se não estão fazendo, ou porque não foi feito o diagnóstico, ou que elas não foram encaminhadas de maneira correta. Então, existe, abaixo desse iceberg, um número muito grande de pacientes que não estão recebendo diagnóstico e tratamento. Aqui, principalmente em Barbacena e na região, tem outros serviços também, tem outro serviço em São João e em Lafayette, e obviamente em Juiz de Fora também, a gente tem esse privilégio da assistência. Então, a ProRenal, que é a prestadora de serviço, ou seja, credenciada pelo sistema público poder ofertar o tratamento de diálise, e a gente dá assistência do início de promoção e prevenção através de um ambulatório que chama Ampare, Ambulatório Multidisciplinar de Atenção ao Paciente Renal, que é inclusive lá dentro da nossa estrutura da ProRenal, afixada dentro da Santa Casa, linkada ali dentro da Santa Casa, que dá assistência a todos os pacientes assim que precisar, ou seja, é uma referência secundária. Não é porta aberta, você não marca consulta lá, mas você pode agendar essa consulta lá por telefone, por encaminhamento, e você tem, tem os outros médicos para poder dar assistência com o mais alto nível de qualificação para a gente poder implementar essas medidas. Do ponto de vista de tratamento, nós temos uma unidade de diálise que tem todo o arcabouço de prestação de serviço em termos de segurança. São 7 médicos, mais de 47 técnicos, colaboradores, enfermeiros, assistente social, nutricionista, psicólogo, e tem uma figura bastante significativa dentro da nossa unidade, que é o fisioterapeuta. Nossos pacientes em diálise, durante aquelas 4 horas que eles ficam lá, fazem fisioterapia durante a sessão de diálise e recompõem a sua massa muscular. Praticamente, eu conto nos dedos das mãos qual centro do país que tem essa prestação de serviço. E essa prestação de serviço, ela é, obviamente, como eu disse, ela é o principal provedor do Sistema Único de Saúde. E aí ele é representado pelo gestor municipal. E aqui eu falo, graças a Deus, ao longo de todos esses anos que nós estamos aí nessa luta, nessa batalha, nessa persistência, nunca nos faltou nenhum tipo de empenho do gestor, seja atual ou gestores passados, em nos privilegiar em termos de assistência. Em contrapartida, nós oferecemos aquilo que nós podemos ter de melhor. E a gente tem construído um relacionamento muito significativo. Tá? Marcelene, que é atual gestora do Sistema Público de Saúde, tem feito um trabalho não só bastante significativo durante esse episódio agora, que foi desafiador para ela, que estava fazendo o transcurso, né? Mas pegando um problema grave de saúde pública, mas nunca nos deixou privar
seja de repasse, seja do entendimento do que esses pacientes precisam em termos de assistência. E não só ela, nesse momento atual, mas os que foram passados, os gestores passados, sempre nos privilegiaram com assistência, com um relacionamento bastante significativo. Em contrapartida, o que nós podemos oferecer? Uma assistência de alto nível, nós consideramos de alto nível, acho que a gente pode ainda fazer até melhor do que nós fazemos, mas o paciente que precisa de assistência, ele vai tem provisão, não só da assistência médica, mas da assistência multiprofissional, de exames laboratoriais, avaliação através de imagem para a gente poder, e se for necessário, até dispensação de medicamentos importantes no controle da hipertensão e diabetes. Então, isso é muito importante. Então, do ponto de vista de local, nós temos esse desenho bastante robusto e, consequentemente, trazendo muitos bons resultados para a cidade como um todo. Tá? Eu tenho absoluta convicção que esse não é um cenário que a gente vai ver em outros locais. Tem relato de bastante dificuldade de relacionamento com os gestores. Então, eu acho que isso é de sumar importância, porque o Ministério da Saúde faz o repasse financeiro para os estados e os municípios e o gestor faz o repasse para os provedores de serviço. Se acontece um tempo de espera significativo, a gente não consegue a gente não consegue recuperar isso, tá? Porque são 30 dias de trabalho, um tempo para poder receber da gente faturar, encaminhar esse faturamento e depois receber. Então, a conta é muito simples. Saiu, tem que fazer o repasse para a gente poder dar garantia de assistência. E se existe alguma avaliação necessária, que vá investigar os serviços e faz uma auditoria e verifique se esse serviço está sendo prestado ou não. Nesse aspecto, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Então, eu não vejo problema. Do ponto de vista de ter alguma condição local que predisponha à disfunção renal crônica, a gente não consegue identificar. Tá? Há muito tempo atrás tinha uma lenda urbana de que o tomate, que, por exemplo, Carandaí, que é uma cidade bastante importante na captação de pacientes, ou seja, tem bastante pacientes que poderia ser, mas, coitadinho, ele precisa ser mais bem cuidado, ele não tem nenhuma responsabilidade com o comprometimento da função renal. Na verdade, ele tinha uma substância na casca dele, chama ácido oxálico, que poderia predispor a cálculo, mas doença de disfunção renal crônica é lenda urbana. Não tem preocupação nenhuma em relação a isso, não. Passa longe, né? Passa longe. Doutor, eu quero fazer a última pergunta aqui da nossa entrevista e queria falar em relação aos tratamentos. A posição, né, de Barbacena, a cidade oferece um suporte necessário aos pacientes? O senhor já deu até a entender que existe um bom atendimento, que existe um bom trabalho sendo desenvolvido ao longo desses anos. Sua opinião a respeito dessa questão de Barbacena, especificamente? Eu acho, Salim, que eu sou movido a desafios. Sabe? Eu acho que, embora seja ofertado um bom tratamento, seja o paciente agudo, nos hospitais que prestam serviço aqui em Barbacena, nos 3 hospitais, existe uma equipe de agudo chamada Serviço SEARA, que é Serviço de Atenção ao Paciente Renal Agudo, cuja coordenação é do Dr. Pazelli. Tá? Então, esse outro nicho, tá? de assistência que a gente cobre os outros hospitais, já que a gente está localizado dentro da Santa Casa. Do ponto de vista de assistência crônica, eu já fiz o desenho daquele onde você tem o ambulatório de promoção e prevenção, tem a parte de tratamento. Não oferecemos ainda transplante renal. Poderia ser falar assim, nossa, é um calcanhar de Aquiles de vocês, hein? Vocês não têm transplante. Mas eu não considero não, até porque as unidades de transplante de Juiz de Fora e Belo Horizonte, na qual nós temos vínculos e esses pacientes são encaminhados, elas têm feito um trabalho muito bom, que eu não sinto essa necessidade de criar um serviço dessa monta. Eu acho que dá ainda para a gente poder focar na assistência do paciente renal e oferecer ainda melhor qualificação em relação a ele. Eu queria ressaltar para você que nesse período agora que a gente teve, a pandemia tem ensinado muito a gente em termos de oportunidade, onde você vê tem essa frase clássica, né? Onde você vê uma crise e enxerga uma oportunidade. Você sabe que existe uma discussão grande sobre telemedicina, que ela foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina agora recentemente, em épocas de pandemia. Acabou de sair agora a lei que está sendo a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso ambulatório lá de assistência ao paciente crônico que não está em diálise, ele teve que ser fechado. Fechado por quê?
porque não poderia ter aglomeração e não poderia ter contato. E eu precisava de melhorar o fluxo de assistência ao paciente renal crônico, que naquele momento, mais importante, era o principal de assistência. Tá? O que a gente criou? Nós criamos uma modelagem ali, que é um telemonitoramento desses pacientes, tá? Para que eles não ficassem desassistidos. E isso foi um grande diferencial. Então, aquele pessoal meu que estava aguardando, ou seja, a gente não liberou nenhum dos nossos funcionários. Todos os funcionários continuaram trabalhando. E aquela pessoa ficou de stand-by. Nesse período de stand-by, ao invés de estar parado, pelo contrário, ele iniciou um programa de telemonitoramento que não tem descrição nenhuma, até na minha área, tá? Em nefrologia, em relação a esses pacientes, orientando, informando, dando primeira assistência para que essas pessoas não fossem até o pronto atendimento sem necessidade. E com isso, e a cada 15 dias entrava em contato com eles. Então, olha, onde você vai ter assistência, isso é um sintoma que você tem que estar preocupado, alguém da sua família tem alguma condição que merece, pode ir a um atendimento ou não, e com isso a gente conseguiu reduzir um pouquinho, foi uma pequena parcela, mas foi uma parcela na qual houve uma contribuição em reduzir a presença dessas pessoas lá dentro. Há de se ressaltar que a presença de um paciente renal crônico dentro de um pronto atendimento, ela desequilibra um pouco o serviço, porque é um paciente extremamente complexo. Então, ele recai toda a atenção para lá. Então, a gente conseguiu isso. Então, isso surgiu uma nova forma da gente poder trabalhar. Então, é por isso que eu falei que a gente talvez seja movido a desafio. Foi um desafio que a gente conseguiu implementar, baseado em outras experiências que já existem, mas nunca existiu dentro da nefrologia, e que eu acho que agora a Secretaria de Saúde, ao apresentar esse projeto para ela com os resultados que ela trouxe, eu acho que pode ser uma grande oportunidade de Barbacena ter um projeto inovador, tá? Nessa área. Isso reduz a presença do paciente no ambulatório, isso vai oferecer mais vagas para que outras pessoas que estão tendo dificuldade de ver o ambulatório possam frequentar e ser monitoradas, e, consequentemente, a gente pode ter um desfecho bem melhor ali para frente. Eu acho que a gente amplia o leque de assistência, tá? De uma maneira mais simples, mais ponderada, e dentro desse conceito, menos aglomeração, mais distanciamento, obedecendo às regras, porque mesmo que a pandemia vai cessar, você sabe perfeitamente que essa maneira da gente poder agir, da gente poder, de dia a dia, ela vai permanecer. Então, não é desejável aquelas filas que a gente vê em pronto atendimento, que a gente vê, ou seja, várias pessoas aguardando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para uma consulta agendada para daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses. Isso está fora de cogitação. A gente tem que ampliar esse leque. E eu acho que a teleconsulta e o telemonitoramento é o caminho para isso. Então, eu acho que a gente tem que enxergar isso como uma grande oportunidade no meio da crise. Então, esse é o grande desafio que eu me propus. Fiz isso na prática. A gente está desenvolvendo um projeto agora para levar a Secretaria de Saúde a esse grande esbarrar. Onde que nós vamos esbarrar? Não existe legislação para isso ainda no país, então teria que ser a boa vontade do gestor público local e ele encampar essa ideia e verificar como é que a gente pode implementar. Vontade não falta, desejo não falta. E acredito que a gente vai trazer. É mais um desafio, na verdade, né? Sim, mais um desafio. Fazer isso, implementar, e de forma assim, não é bastante... como é que eu vou até explicar, ou falar melhor? Pode falar simples, eu acho que é bastante simples. Mas pioneira, né? Eu queria dizer pioneira, porque... Ela já existe, né? Ela já existe. Na atenção básica já se faz isso, que a gente se inspirou nisso e implantou na atenção especializada, coisa que ainda não tinha sido feita anteriormente. Eu acho que a gente tem que partir para esse caminho. Não tem nada que se cria, tudo a gente copia, melhora e piora, ou sei lá, mas o importante é implementar, fazer, verificar se deu resultado ou não e a gente correr atrás. Doutor André, o importante, já tem razão, é mesmo buscar uma melhoria para a população. É muito sofrido em algumas situações. O senhor relatou aí com muita assim, precisão, com muita característica, né, de que a população às vezes espera 3 meses ou até muito mais do que isso por uma consulta, por uma cirurgia eletiva. Às vezes essa ideia de ter que ficar de madrugada, esperando para poder conseguir uma marcação de uma consulta, marcação de um exame. Isso realmente né, eu acho que está na hora de passar disso, deixar isso. Eu até pondero, eu muito mais como operador do direito do que longe, mas dentro da minha especialidade,
eu entendo que a lei do SUS é muito bem feita. Sim. Agora, a aplicação dela é que é difícil, mas não é por conta da lei, mas muito mais por conta da quantidade de verba suficiente, da forma como é feito o repasse e, às vezes, claro, da boa vontade de alguns gestores. Não estou generalizando, ao contrário, a gente sabe que a grande maioria, quando aceita o desafio de se tornar um gestor público na área da saúde, ele sabe do tanto de percalço que vai passar e reconhece o número de dificuldades que vai enfrentar a partir de então. Não é? Mas, mesmo assim, a gente tem muito herói por aí conseguindo fazer boas coisas. E a lei pode ser melhorada? Claro, pode, mas eu ainda vejo como uma questão envolvendo tanto a parte de verba, dinheiro público colocado na saúde. Não que eu ache certo ou errado, mas quando a gente vê gastos com campanhas políticas e deixando de atender a questão da saúde, leva a mal não, mas dá dinheiro saindo para o lado errado. Né? Minha opinião... Sim, eu concordo plenamente com você. Você foi bastante lúcido e transparente nessa sua argumentação, até porque o sistema público nosso ele está mostrando o seu empoderamento agora, nessa pandemia. Tá? Nós conseguimos, e eu não sei se você observou, todos os números que se apresentam são do sistema público. Nós não desconhecemos os números da saúde suplementar, ou do sistema privado. Então, tudo que a gente está vendo, com todos os percalços que a gente está vendo, você viu o campo de batalha na qual, quando um desafio é dado para poder dar assistência, a gente consegue cumprir de maneira adequada. Se o dinheiro chegar na ponta, eu te garanto de que ele vai ter um destino adequado, principalmente um adequado na assistência ao paciente, integral, eu não tenho dúvida disso. Mas a sua ponderação é bastante importante em relação a isso. O desenho é bonito, a legislação ela é muito bem acolhida, porque a universalização do SUS é muito importante, ele tem que dar conta de poder justificar o que está escrito na Constituição, tá? Em termos de direito de todos e dever do Estado, tem que se cumprir em relação a isso. Existe uma lei que dá essa possibilidade, que são os 13% de repasse do produto interno. Agora, é preciso ter alinhavo, né? Ou seja, aquilo que é em termos de políticas públicas e que deva ter a destinação adequada, tem que chegar na ponta. Se não chegar na ponta, ele se perde completamente no meio do caminho. A desassistência, quem paga todo esse custo é o cidadão. Então, eu acho que está aí, esse ano é um ano importante para nós, é um ano eleitoral, e a gente tem que ter uma cabeça cada vez mais focada naquilo que a gente pode melhorar em relação a isso. Então, agora. Esse é um ano muito importante. A gente tem um evento grave, de impacto, e que não teve modéstia em pegar todas as pessoas de maneira uniforme, sem raça, sem religião, sem gênero, nada, sem condição social. Todo mundo foi nivelado com a mesma condição em relação a um problema comum. Então, está na hora agora de cada um se posicionar em relação àquilo que é melhor para si e para todos, né? Ou seja, para a coletividade também. Isso é importante. É claro. Doutor, muito obrigado pela entrevista, foi muito clarividente, trouxe informações fundamentais para que a população, de forma geral, compreenda as questões envolvendo a nefrologia e, aproveitando, falava um pouquinho sobre políticas públicas de saúde, que merecem até realmente serem comentadas para que as pessoas, ao ouvirem, ao assistirem essa entrevista, entendam o que é, como é e por que funciona. Muito obrigado, doutor. Sim, eu agradeço você, Salim. Eu estou sempre à sua disposição e obrigado por esse espaço, essa oportunidade da gente dar um pouquinho de luz a esse problema importante de saúde pública. Um abração a você e fico sempre à disposição. Tá? Claro, muito obrigado. Tudo de bom. Olha, se você gostou dessa entrevista, dê um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades assim que elas forem publicadas. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.